Olá pessoas, meu nome é Márcio e estamos aqui novamente para mais uma análise de A Casa do Dragão. Dessa vez o episódio 2. E bom, vamos começar logo pelo começo, não é mesmo? Que é pela abertura. Uma das coisas que eu não comentei no meu primeiro vídeo é que eu sentia falta de uma abertura assim, como tinha antigamente em Game of Thrones. Porém, uma coisa que eu também pensei é que muitas séries às vezes não têm uma abertura no seu primeiro episódio para que tenha a partir do segundo e dos outros em sequência. É algo bastante comum, então eu decidi relevar e não comentar nesse primeiro vídeo. Mas agora nós temos. E assim, eu adorei a abertura ao mesmo tempo que eu não gostei de uma coisa, que é principal numa abertura. Eu adorei como a abertura segue muito aquela estética que é, né, idêntica à estética da abertura de Game of Thrones. Que é como se fosse um maquinário que vai se montando, se levantando e mil coisas vão acontecendo e a gente vai vendo a evolução disso, que aqui é representado pelo sangue literal dos Targaryen. Adorei esse detalhe, ele partindo de um ponto e indo a outro, e naqueles círculos que enchem de sangue até em cima porque a pessoa já morreu, e aqueles que só faltam em volta porque a pessoa ainda tá viva. Todo esse sangue vai seguindo por várias ramificações até chegar no símbolo dos Targaryen, que tá, né, de metal em um fundo que é só fogo. Isso tem um peso interessante porque o livro que serviu de base para a criação dessa série é o Fogo e Sangue, que foi escrito pelo George R.R. Martin, que é criador desse universo todo. E nesse Fogo e Sangue, nós vemos basicamente o auge da família Targaryen, que é o ponto alto do livro, é a dos dragões, pelo menos pra mim, né, é claro. Porém, com relação à abertura, eu tenho um mas pra falar, que é justamente a trilha. É a mesma trilha da abertura de Game of Thrones. E assim, é uma trilha muito boa, o compositor dela mandou muito bem, e, cara, é icônica. Mas eu não queria isso pra Casa do Dragão. Sinceramente, quando eu vi que tinha uma abertura, eu pensei que não ia ser a mesma música, eu pensei que ia ser uma outra. E pra mim não teria nenhum problema, assim, se fosse outra música, ia ser até melhor, porque é uma outra história. Beleza que se passa no mesmo universo, mas é uma história diferente, em outros tempos, uma situação bem diferente. Mas não, eles vão e pegam a mesma música e não muda nada, basicamente. Eu entendo que Game of Thrones se tornou uma marca muito grande. Entende? Você tem os bonecos, você tem camisetas. Essa camiseta mesmo é de Game of Thrones, tá escrito aqui Game of Thrones. E assim, eu entendo que pro marketing é maravilhoso você poder usar, pegar o marketing que era da maior série de TV de todos os tempos e colocar nessa também. Mas cara, é bom que essa série aqui tá mostrando que ela tem uma independência com relação ao Game of Thrones, e é justamente por isso que eu acho que ela devia ter sua própria trilha inicial. Por exemplo, Better Call Saul é um spin-off de Breaking Bad, só que Better Call Saul não tem a mesma abertura que Breaking Bad, é algo completamente diferente. Por isso eu acho que House of Dragon devia ter seguido essa mesma pegada. Beleza fazer uma homenagem à trilha original, eu sou muito a favor disso, mas podia fazer diferente, tipo, uma trilha que começa diferente e aos poucos ela vai se transformando na trilha de abertura de Game of Thrones, assim, no final. Ou começa parecido e vai mudando, ou uma trilha 100% diferente, mas com alguns toques que lembrem a gente da trilha original. Então, isso eu não curti tanto. Porém, é uma abertura muito boa, né? As séries da HBO esse ano estão muito bem nisso. Basta ver Pacificador, que... cara, é muito boa a abertura de Pacificador, mas... disso eu falo outro dia. Mas enfim, saímos da abertura e vamos então pro episódio em si. Eu acho que o principal que a gente devia falar sobre esse episódio é o Viserys fazendo merda. Eu entendo que o Viserys é rei. Eu entendo que o Viserys tem que casar. Ele tem que manter uma aparência pro seu reinado, pras pessoas e tal. Mas ele não pensou mesmo antes de escolher, né? Porque, cara...
É aquela parada do Peter Parker lá, de grandes poderes, grandes responsabilidades. E o cara, o Viserys pegou a responsabilidade e enfiou na bunda pra fazer essa escolha, né? Porque... velho... Vamos começar, né, explicando a situação, né? Ele já se passou meses desde da morte, né, da rainha. E o povo espera que ele se case de novo e tal, que ele mantenha a linhagem segura, já que a única herdeira dele é a Rhaenyra. E se algo acontecer com ela, acabou. Não tem mais, assim, sangue dele. Ia ser mais um problema, igual foi com o Jaehaerys I. Uma treta muito grande. Então, ok. Isso eu entendo 100%. E aí chega as candidatas, digamos assim. Não sei nem se dá pra dizer. Mas, cara, as opções dele não são muito, assim... Ele não tem muita opção, na verdade, né? Porque o Corlys Velaryon chega lá e fala, ó, rei, então, tem minha filha aí. E nós é f***, nós tem dinheiro, nós tem barco pra cacete. A gente é muito poderoso, então, ó, se casa com ela, teu reinado fica forte, ninguém vai querer fazer oposição. E vai nessa, tio. É um pensamento que tem uma lógica, claro, não é tirado da bunda isso realmente faz sentido. No sentido político, é claro. Tem o sentido moral de que querem casar ele com uma criança, né? A guria tem 12 anos, cara. Porra. Isso é muito errado. Ele tem o quê? 50, 60 anos? Pariu, mano. Se tivesse 20 já tava errado. Imagine isso, então. E você vê que ela é ainda uma criança. Ela, não só de aparência, mas do pensamento. Quando tá, né, o Viserys e a criança, que eu esqueci o nome de novo. Quando estão andando naquele jardim, uma das primeiras coisas que ela fala é perguntar sobre o Balerion, que era o dragão, o grande dragão que ajudou na conquista do Aegon I, né? Pra quem não sabe, o Balerion é um dragão que descende lá da antiga Valíria. E assim, foi usado por Aegon, o Conquistador, para dominar, né, o Westeros, sob o nome dos Targaryen. E o Balerion é um dragão que viveu, assim, é coisa de séculos. Tava na antiga Valíria, foi pra Pedra do Dragão, foi montado pelo Aegon, depois foi montado pelo Maegor. Até o próprio Viserys, né, como falam na cena, ele montou o Balerion durante um tempinho, que depois o Balerion acabou falecendo, é claro, por causa da velhice, né? Ele já tinha muita idade. E ela fica mega curiosa sobre isso, ela não é a primeira coisa que ela fala, não é algo de política, algo de casamento, não. Ela quer saber sobre os dragões. Porque, né, são criaturas fantásticas. Elas voam, elas são criaturas belas, assim. É óbvio que uma criança vai querer saber sobre isso. E é claro, né, depois que acaba esse papo sobre os dragões, ela fala sobre aquela parada de... Nossa, que vai dar muitos filhos pra ele, coisa e tal. Ai, cara, aquilo dá um incômodo f***ido, velho. Eu tô gostando que essa série não tá incomodando a gente só com coisa de batalha e coisa e tal. Os maiores desconfortos são na corte. O primeiro episódio foi aquela cena do parto que eu comentei no último vídeo, se quiser vai lá ver. E agora é uma cena de um casamento arranjado, que é com uma criança, porra. Nossa, é caso de desconforto f***ido ela falando aquilo. Depois ela falando que a mãe dela disse que não teria que consumar o casamento até ela ter 14. Merda, muda porra nenhuma, velho. Ainda é menor de idade, caralho. E assim, beleza. Apesar disso, se o Viserys se casasse com ela, ele não era obrigado a consumar o casamento. Não tinha ninguém apontando uma arma e falando, vai, consuma o casamento, não. Ele podia esperar ela ficar mais velha, ele podia até deixar ela ter um relacionamento com outra pessoa. Caguei, ele não era obrigado a dar um herdeiro, assim, porque a Rhaenyra já era o herdeiro. Então ele podia se casar e manter tudo na paz, assim. Os Velaryon iam ser conhecidos, ia ter toda aquela coisa e tal. E aí ele pensa, tá, é isso que ele pensa. Porque a Alicent Hightower lá, beleza, ela tá conversando com ele, trocando uma ideia e tal, isso achei bem interessante. Ele mostra, né, a maquete de Valíria e tal, que ele disse que foi descrevendo pros pedreiros. Aliás, né, os pedreiros de Westeros tem muito o que fazer, né? Não vou montar uma casa, não, foda-se, vamos montar uma maquete aqui. Mas ok, né? Daí ele vai, derruba o dragão, que já é um simbolismo interessante, né, da cagada que esse cara faz.
de quebra o dragão, a Alicente pega, conserta, entrega pra ele e ele fica, nossa, você consertou o meu dragãozinho de brinquedo aqui, vamos casar. Né, porque é isso que acontece. E eu fico, meu Deus. Eu entendo, né, eles tiveram meses conversando e tal, ela ajudando ele com o luto, coisa e tal, beleza, mas... Cara, qual é, mano? Você é rei, as primeiras coisas que você tem que pensar é no seu reino. E ele fala, não, caguei, mano, ela consertou meu dragãozinho aqui, bora casar. Então, o Viserys vai e declara, né, que no final do episódio que vai se casar com a Alicent. E a cara que o Velaryon faz, da vida, nossa, não tem igual. O rei fala, não, eu vou casar sim. E o cara fica, eita eu acho que é um filho importante. Mas é só o Viserys dizer que é com a Alicent que o cara assim, some a alegria dele, some, ele fica puto, ele fica pé da vida. Se ele fosse o Hulk, ele ficava verde. E ele dá no pé lá, taço. E, assim, não é pra menos, né, também, né? Jogaram o nome da família dele na lama, só pra isso. E assim, o Viserys tinha um jeito melhor, né? Chega pro cara e conversa com ele em particular, fala, não, eu não queria casar com ela não, mano. Pensa uma outra estratégia, oferece alguma coisa. Não chega só e fala, não vou casar, eu sou seu rei, o que você pensa. Não é assim que se governa, cara. Você tem que saber equilibrar as coisas, meu Deus do céu. E essa nem é a única merda que esse cara faz, porque só uma é pouco, ele tem que fazer outra também maior. Que tem a ver com aquele pirata lá, Engorda Ciri, alguma coisa assim o nome dele. Eu vou botar aqui na tela o nome dele que eu esqueci agora. Então, no começo do episódio, Corlys Velaryon chega ao conselho e fala sobre essa ameaça desse rei siriguejo, desse coisa aí, que teria derrubado alguns navios dele e que ameaçava assim a Westeros abertamente. Aliás, a primeira cena do episódio é muito tenso. Cara, que foi aquilo? Aquele seria, sei lá que nome daquele bicho, arrancando a carne da pele dos caras. Nossa, aquilo é muito tenso. E no final do episódio aparece a cara dele tudo esquisito. Sei lá que aquela é uma máscara, sei lá o que é aquilo. Mas assim, o Velaryon chega e fala, esse cara tá atacando o p***eiro aqui e ninguém tá fazendo nada. A gente tem que tomar providência. E o rei fala, não. Ele usa a desculpinha de, não queremos guerras com as cidades livres, coisa e tal. Entende o que eu tô falando? Assim, o Viserys, assim, tem uma lógica muito ilógica. E até a Rhaenyra, que tá lá no conselho, ela chega e fala, dragões, pô. A gente tem dragão, maluco tem uns barco de madeira pega fogo. O bom é que a Rhaenyra tem esse pulso firme, ela sabe que dava pra eles resolverem isso fácil, assim. Mas o rei, não, ele é rega, ele não tem coragem pra fazer isso. E, sinceramente, a Rhaenyra tava até certa. Faz um trabalho aí bem pensado, vai alguns pelo mar, outros pelo ar, ataque e acaba com o cara. Feito. Você não pode deixar uma rebelião simplesmente ir acontecendo no teu reino, assim, que vai dar ruim. E as preocupações do Velaryon não são só financeiras, com relação a perder o navio e tal. Vai muito além disso. Assim, eu vou botar aqui na tela agora um mapa da região ali de Porto Real e arredores, que é basicamente aqui. Embaixo você vê Porto Real e mais pra cima tá a Pedra do Dragão. Se você parar pra notar, Deriva Marca, que é a ilha que pertence aos Velaryon e tal, fica bem próxima à Pedra do Dragão. E Porto Real tá aqui, é questão de um pulo, né? É muito próximo. Então, a rebelião basicamente tá acontecendo um pouco mais abaixo. Um pouco mais próximo de Dorne. Mas de lá, de navio, de lá até Porto Real é um pulo. E quem tá ali nessa entrada pra proteger Porto Real é a Casa Velaryon. Então quem vai se foder muito se tiver uma invasão vinda de lá são eles. E pra piorar, você tem o Daemon lá sendo o garoto rebelde em Pedra do Dragão, reunindo o exército e tal. Então, Pedra do Dragão e Deriva Marca coladinha. Então, se desse tudo essa merda ao mesmo tempo, ia ser o Daemon em cima e aquele rei Ciri muito doido vindo por aqui. Os Velaryon iam se ferrar muito pra lidar com isso ao mesmo tempo.
E não dá pra deixar de imaginar que a ilha deles ia ser dominada. Não tem muito o que fazer, eles não tem dragões. Então, a indignação do Corlys é muito lógica, faz sentido. E o rei caga assim pra ele. Não é à toa que ele fica muito putaço no fim do episódio e vai lá dar umas ideias pro Daemon. Por falar do Daemon, bom, nesse episódio o Daemon aparece pouquinho, mas aparece com tudo. Ele dá uma de garoto rebelde, nossa, ele rouba o ovo que estava destinado para ser do Balon, que era o garotinho que nasceu e acabou morrendo no primeiro episódio. E ele decide que vai roubar o ovo e dá pra nova esposa dele. Novamente ele foi lá, dá uma de rebelde, se casou com a... Pera, o nome dela eu lembro aqui. É Missária. Ele se casou com essa Missária e falou, não, ela tá grávida, o filho é meu, vou pegar esse ovo, dar pra ela e que se foda. E assim, ele faz isso muito do nada. Ninguém tava provocando ele, coisa e tal, não. Ele foi e falou isso do nada, só pra chamar atenção, assim. É muito de, garoto rebelde quer chamar a atenção do papai. Isso dá mó treta. Primeiro que depois a gente descobre que a Missária nem tava grávida. Ela até chega e fala que não quer enfrentar um parto. Depois de ver o primeiro episódio, é justo isso, quem que vai querer, né? E aí o rei fica puto. Aí ele fica já, não, vou resolver essa merda. Mas aí não, aí vai, né, o mão do rei, que é aquele Otto Hightower lá, que não presta. E vai também o novo, né, membro da Guarda Real, que é o Criston Cole. E eles vão lá pra Pedra do Dragão. E é tenso, porque o Otto não se dá bem com o Daemon, vice-versa. A situação, né, tá bem tensa. E, cara, outra coisa que eu tenho que elogiar antes de continuar falando disso é a fotografia. Que essa cena aqui, a fotografia brilhou. No começo do episódio eles já tinham mandado muito bem, mas aqui, nossa, testando aquela ponte, nuvem, neve, sei lá que aquela pra todo quanto é lado, e eles lá no meio. O Daemon segurando aquele ovo lá de dragão, lá, tamanho novo de avestruz. E o Otto Hightower lá todo, não, tu não é rei nenhuma, entrega essa aí, vamos matar a sua Missária aí, sei lá o que. Ele queria treta, ele não tava muito pensando direito, né, porque chega o dragão do Daemon, o Meraxes. E assim, eu não sei o que o Otto Hightower pensava que ia acontecer, né, mas de um lado você tinha um dragão e um monte de soldado muito fiel. Então ele tava muito ferrado nisso. Mas, pra sorte dele, né, antes que derrame sangue, chega a nossa grande futura rainha Rhaenyra Targaryen no seu dragão, da sua dragoa, né, dragã, sei lá, na Syrax. E ela sai do meio das nuvens mega do nada, daquele bicho voando, dá a volta no dragão, tudo. E pousa assim, nossa, é uma cena muito E assim, o Otto até chega a falar, não, fica aí, dona. Mas ela, não, f***, eu que vou resolver isso aqui. E essa cena é muito boa, porque ela vai de frente pro Daemon e fala, tu quer ser o rei, seu p***? Beleza, então, me mata aqui. Tudo só não é rei porque eu tô aqui, então vai, me mata. E o Daemon só olha assim e peida na cueca. Ele não vai, ele desiste dessa coisa toda e devolve o ovo. E é muito bom ver essa cena, porque primeiro a Rhaenyra se impõe. Ela mostra quem ela é nessa coisa toda. Ela é a herdeira, ela vai ser a rainha. Os outros têm que aceitar isso. E a gente consegue ver que o ator, né, Matt Smith, maravilhoso, ele consegue passar a impressão de que ele realmente gosta da Rhaenyra. E gosta não só no sentido, assim, familiar, gosta no sentido de... Entende? Dá pra ver isso. E assim, não dá pra deixar de comentar a Rhaenyra, né? Ela novamente se destaca, atriz muito boa, eu não conhecia essa atriz e agora já virei fã, ela tá no meu coração. A Rhaenyra, nesse episódio, mostrou que ela tá se impondo um pouco mais em algumas questões mais políticas. Ela fala, né, sobre, a gente tem dragão, vamos lá resolver. No final do episódio, ela pega a dragoa dela e resolve o problema com o Daemon. Então ela tá mostrando que ela é uma rainha de ação, mas ela também é esperta, né? Ela não vai agir, não chegou lá e só tacou fogo no Daemon. Não, ela conversou, ela mandou bem nisso. Mas também a gente vê o lado mais humano dela, na sua vida pessoal. Ela
queria, né, que o pai dela fosse mais próximo. Ela ainda tá lidando com o luto da mãe. Ela é uma personagem maravilhosa por isso. Ela tem esse lado mais humano dela, mais pessoal, e tem esse lado mais poderoso, esse lado mais forte dela, que é como futura rainha. E é triste também ver no final do episódio quando essas duas coisas se chocam no momento que o rei só fala que vai se casar com a melhor amiga dela. Melhor amiga. A gente vê que naquele momento as duas coisas que ela mais queria, que era um pouco de paz na vida pessoal e na vida de governante, foram pro ralo agora. A pessoa com quem ela mais era próxima traiu a confiança dela. E ela teve que descobrir assim, nesse pronunciamento oficial. E ao mesmo tempo ela sabe que se Alicent tiver um filho, ela tá f***da na mão desse possível futuro filho. Não é à toa que antes a gente tem a cena da Rhaenys Targaryen, a Rhaenys Velaryon, falando, né, com a Rhaenyra e explicando que os caras não vão querer uma rainha. Eles preferem tacar fogo no próprio reino do que ser governado por uma mulher. Isso é muito forte, isso é muito verdadeiro nisso, entende? É um mundo machista, as coisas são assim. E de verdade, vai ter um momento que vai ter briga, vai dividir os lados e tal. Vai ter guerra de dragão e tal. Mas, cara, é difícil agora a gente torcer para outro lado. Eles construíram muito bem a Rhaenyra e agora a gente tá muito apegado a ela. Não sei vocês, né? Mas eu pelo menos tô. Então, se tiver alguma pessoa se opondo a ela, eu vou querer que essa pessoa se exploda. Porque eu não quero saber de outra pessoa. É Rhaenyra e é isso. Então, é complicado. E pra mim que eu já fui atrás da história, né? Dos livros e tal, eu já sei meio pra onde isso vai acabar. E dessa coisa assim, caraca, mano, vai ser tenso. Cara, eu tô adorando essa série. Tá muito bem. Eu tô louco pra ver o terceiro episódio semana que vem. Tirando aquele probleminha, né, da abertura, que eu não curti muito essa música e tal, o episódio foi praticamente perfeito, assim, foi muito bom. E bom, ansioso pra ver o próximo e, né, tá vindo guerra aí, então vamos ver como é que vai dar isso. E bom, pessoas, por hoje é isso. Me segue nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando coisas sobre The House of the Dragon e outras coisas sobre livros, quadrinhos, coisas e tal. Me segue lá. Curte esse vídeo, compartilha, porque, cara, isso ajuda de verdade, você não faz ideia. Comenta alguma coisa legal, tipo, curtiu o vídeo, ou não curti tanto, coisa e tal. Comenta aí, ou comenta só o que você achou do episódio. Você também teve esse problema com a abertura, como eu, você tá nem aí, você só achou foda. Compartilha se quiser e, bom, por hoje é isso. Até!